O Carlos Kleber diz que uma democracia requer obrigatoriamente o que se chama de polarização. Não. Tem que ter divergências de ideias, senão só haveria um pensamento. Kleber, que confusão. Quando você polariza, você quer dominar o outro. Aquele que polariza, ele quer eleger o outro como inimigo. Então, como é que alguém que quer eleger alguém como inimigo e é tirana essa atitude fala em democracia? A gente vai falar mais um pouquinho sobre isso. O Fernando de Matosinhos participa muito com a gente. Parabéns a todos os responsáveis pelo programa. Márcio Luiz diz parabéns pelo programa, uma oportunidade para falar sobre política e democracia sem viés ideológico. Mas eu queria conversar um pouco mais sobre o que disse o Carlos Kleber, que a polarização é necessária para a democracia. Não, porque... a democracia, ela não é o regime da maioria, ela não é o regime do pensamento único, ela é o regime que contempla múltiplas minorias, opiniões de múltiplas minorias e, portanto, é um regime que dá um tratamento à divergência. A divergência faz parte da democracia. Agora, divergência não significa polarização. A polarização é quando você cria polos que deformam o campo social, de sorte que você vai para um lado ou vai para o outro. Ou vai para o outro. Se você está de um lado, o outro te acusa, e se você passa para o outro, a mesma coisa. Então, a polarização, ela não favorece ao livre debate de ideias, não favorece a construção de consensos, não favorece a você ter uma consciência de quais são os dissensos que existem naquele lugar, não é? Porque ela reduz tudo a dois polos, em geral, né? A polarização de dois polos, a dois polos em confronto, que não, cada um não tratando o outro como um adversário, alguém com quem eu converso, sei lá, eu posso mudar de ideia se ele me convencer, não. É um inimigo, aquele que eu tenho que destruir, aquele que daqui a pouco eu digo que nem tem direito de viver no meu país, que é um traidor por não pensar como eu penso. Então, isso tem causado um grande mal em vários países, inclusive países democráticos avançados. Aquele que polariza, radicaliza, e quando radicaliza você tem que tratar o outro com desrespeito, com menosprezo. E aí você já aniquila qualquer possibilidade de atos democráticos, que são a conversa, a percepção do outro, e a mostrar a minha realidade para essa percepção do outro. Os principais indicadores, a Videm, The Economist, apontam a polarização como uma das principais causas da recessão democrática que a gente vive. Se nós formos analisar o ano de 2023, nós passamos por dois grandes conflitos que ganharam um espaço midiático relevante. Um a gente já vinha dele, né, que é a guerra da Ucrânia, e o outro a guerra no Oriente Médio, envolvendo Israel e o Hamas. Você percebe que as discussões, os debates a respeito, polarizam de maneira idêntica. Ou seja, as pessoas que defendem a autonomia ucraniana ante o ataque russo são aquelas que também condenam o ataque do Hamas contra Israel. Da mesma forma, as pessoas que acreditam que a Rússia está correta ao invadir a Ucrânia para impedir uma expansão da OTAN, ou o que seja, são aquelas que falam de um genocídio palestino por parte do Estado de Israel. A mesma pessoa, com a mesma visão, com os mesmos argumentos, no sentido em que ela verticaliza uma militância polarizada. E, possivelmente, esse mesmo grupo de pessoas vai ter uma opinião sobre as eleições americanas, sobre o que acontece no Brasil. Ou seja, a polarização é muito complicada porque ela faz do cidadão uma espécie de torcedor, de militante. Ele está ali para seguir uma ordem que vem de um comando de pensamento e se somar a uma espécie de exército, hoje em dia, digital, né? Que vai postar mais, passar o dia brigando na internet, e isso trava a sociedade. Cancelar os inimigos. Cancelar os inimigos.